Você quer aprender porcentagem em menos de 10 minutos e ainda descobrir como isso cai em provas, Enem e vestibulares? Você está no lugar certo. Aqui é o canal Recálculo. Seja muito bem-vindo. Se inscreva, compartilhe. Vamos à aula, pessoal! Pessoal, então é o seguinte, o que é porcentagem? Porcentagem é toda vez que você tem uma parte sobre 100, 1 sobre 100 ou 5 sobre 100, é quando você tem uma relação de divisão, ok? Exatamente uma fração. Essa é a ideia de porcentagem, por isso esse nome, por 100, tudo bem? Então, um exemplo aqui que eu peguei para vocês é o 40%. Existem duas maneiras da gente resolver, ou melhor, da gente representar o 40%, forma fracionária e também forma decimal. Como é que seria a forma fracionária? Exatamente como eu falei, por 100. Então, forma fracionária, nós temos aqui, ó, 40 dividido por 100, ou seja, 40 sobre 100. Simplificando isso, pessoal, nós temos também que é 4 sobre 10, que é a mesma coisa, é uma simplificação de 40 sobre 100. E como que seria a forma decimal? A forma decimal só basta a gente fazer a divisão, né, de 4 sobre 10, ou seja, nós temos que 4 sobre 10 é a mesma coisa que 0,4%. É a forma decimal dessa informação de cima. Conclusão, nós temos que 40% é a mesma coisa que 40 sobre 100, que é a mesma coisa que 4 sobre 10, que é a mesma coisa também que 0,4%. Nós temos aqui o exemplo também de acréscimo e desconto. O que seria isso? Você comprou um tênis hoje e pagou R$100. Tá? Então, esses R$100, você pagou ele à vista. Mas se você tiver que parcelar esse tênis ou pagar com juros, você vai ter um acréscimo, exemplo, seguindo o mesmo exemplo, de 40%. Ou seja, são R$100 mais 40%. Já vamos chegar nisso aqui, nesse exemplo aqui, para que você consiga resolver. Se for um desconto, o desconto aqui você vai ter R$100, ok? Só que você vai ter um desconto de 40%, ou seja, são R$100 menos 40%, ok? Como que seria a forma de calcular isso? 40% de 300, nós fazemos o seguinte, quando você tem aqui a palavrinha D, você vai substituir o D por vezes, tá? Então, como é que fica aqui, ó? 40%, você vai fazer vezes 300, tá certo? Aí você simplifica, ó, 0, 0, 0 e 0. Você vai ter aqui que 40 vezes 3 igual a 120. Existe uma outra forma de resolver? Sim, você pode fazer por regra de 3. Regra de 3 vai funcionar da seguinte forma, ó. Você vai colocar a parte inteira que você quer é igual a 300. 300 é igual a 100%. Se você quer saber 40%, você coloca o 40 desse lado e o x desse lado. Logo aqui você faz a multiplicação em cruz. Tá bom? Então aqui vai ficar 100 vezes x, que multiplica quanto? 40 vezes 300. Logo você também pode simplificar esses dois zeros, você vai ter aqui que x é igual a 40 vezes 3, que é igual a 120. Mesma informação aqui em cima. Voltando ao exemplo do acréscimo, pessoal. Quando você tem aqui 100 mais 40%, talvez você já tenha feito até de cabeça quanto que deu o valor total. Mas fazendo aqui o passo a passo, vou até apagar aqui para que a gente faça novamente. Ó. 100 mais 40%, seguindo esse exemplo aqui, o que a gente vai fazer? Se o tênis custou 40% a mais, então logo a gente vai fazer o seguinte, ó, 40%, ok? Seguindo o mesmo exemplo lá, de quanto? O exemplo que eu dei do tênis de R$100, né? Então 40%, simplificação aqui, logo você vai ter exatamente, por coincidência aqui, são R$40 também de acréscimo. Se você teve o tênis que custou R$100, valor original, basta você somar, né? O valor original do tênis, ó, vou colocar aqui em cima, o original, custava quanto? 100 mais 40, ok? Então aqui, R$140. Mesma coisa aqui para a questão do desconto, só você fazer o raciocínio inverso. 40%, você já sabe que 40% de 100 custa R$40, né? Então é só você fazer que 100 menos 40 vai custar R$60. Então, dando continuidade aqui, exercício agora em prática, né? Como que você vê isso na prova? Número 1 é o seguinte, ó. Em uma sala, 40 alunos e 20% são mulheres. Quantos alunos são homens? É exercício simples, mas é assim que você vai ver na sua prova. Talvez você já até viu. 20% de quanto, pessoal? De 40, né? Então, o que a gente faz aqui, ó? 20 sobre 100, como eu expliquei lá no começo da aula. 20 sobre 100, de quanto? De 40. Aí, o que você pode fazer aqui, ó? Pode cancelar esse zero com esse zero.
esse também você pode cancelar com esse, não há problema, desde que isso seja proporcional. Então 2 vezes 4 aqui são 8. Só que 8, pessoal, não é a resposta. 8, na verdade, é a quantidade de mulheres. É só você pegar o total de 40, né? 40 menos 8, você vai chegar em quanto, pessoal? Você vai chegar em 32 homens e aqui você tem 8 mulheres, tá bom? Próximo exercício é o seguinte, pessoal. Ó, Camila recebe salário de R$2.000, porém teve um aumento de 15%. Quanto ela receberá? 15% de quanto? 15% de 2.000. Mesma regra aqui desse exercício. Ó, 15 sobre 100 de quanto? De 2.000. Lembrando que o vezes aqui você está substituindo, né? Que quando ele fala de alguma coisa, como eu expliquei, você coloca o sinal de vezes, tá bom? Então aqui você faz também, ó, elimina esses 2 zeros, com esses 2 zeros, você vai chegar aqui em R$300. Você vai pegar o valor de 2.000 mais R$300. Logo você vai ver que o salário dela no total é de 2.300. Essa é a resposta. Tá bom? Exercício 3 é o seguinte, ó, Leonardo comprou um tênis com 20% de desconto e pagou R$120, né? Qual o valor original do tênis? Pessoal, esse valor aqui de 20%, vocês concordam que é a mesma coisa? Que se a gente fizer aqui, ó, 100% menos os 20%, isso equivale a quanto, pessoal? Isso equivale a 80% do valor do tênis, tá certo? Então o que você pode fazer? Uma regra de 3 aqui, bem rápido, ó. Você faz o seguinte, ó, R$120 não é o valor que ele pagou com desconto, e quanto que é o valor com desconto? Ele vai pagar no total 80% do valor do tênis, ok? E o que acontece? Você quer saber o valor original, então é só você colocar aqui, ó, x igual a 100%. Pronto, pessoal, resolveu o problema. Como que você faz aqui? Multiplica em cruz, ó, 80 vezes x, que isso é igual a quanto? A 100 vezes 120. Para ajudar, você simplifica, para você não ter uma conta muito grande. Você pode cancelar esse zero, por exemplo, com esse zero aqui, ó. Então como é que fica? 8x é igual a quanto? 10 vezes 120 é igual a 1.200. Então como é que você faz? Ó, x igual a 1.200, que divide 8. Isso aqui, pessoal, fazendo a conta, você vai chegar em R$150. E o quarto exercício aqui, pessoal, o último dessa aula, diz o seguinte, ó, Felipe gasta 40% do seu salário para pagar aluguel. Além disso, gasta 40% do valor que sobra em alimentação. A pergunta é o seguinte, em relação ao seu salário, o valor que Felipe gasta com alimentação corresponde a quanto? Coloquei uma pergunta aqui de múltipla escolha, letra A 12%, letra B 16%, 20%, 24%, 40%. Questão muito típica aí de prova de concurso, Enem e vestibulares também. Como que você faz aqui, pessoal? Ó, muito simples. 40% do salário ele utiliza para pagar aluguel. Você já deve ter entendido que 100% menos 40% é a diferença que sobra, né? Isso que ele diz aqui, ó, gasta 40% do valor que sobra. Então, o que sobra é o quê? 60%, ó. Vou colocar aqui, ó, sobra, certo? Qual que é a pergunta do problema, ó? O valor que Felipe gasta com alimentação corresponde a quanto? Então, o que ele vai fazer? Ele quer saber quanto que é 40% da sobra, ou seja, 40% de 60%. Tá? Então, você faz assim, ó, 40 sobre 100 vezes 60 sobre 100. Aí você pode simplificar esse zero com esse zero, esse zero com esse zero. Você vai chegar aqui, ó, vou fazer o passo a passo para vocês. Ó, 4 sobre 10 vezes 6 sobre 10. Isso aqui, pessoal, você vai chegar em 4 vezes 6 são 24, vezes 10 vezes 10 são 100, né? Então 24 sobre 100. Isso é igual a quanto? Isso é igual a 0,24. Só o que acontece aqui? Claro que você não vai ter nas alternativas, mas aí é só você fazer a multiplicação, né? 0,24 vezes 100, você vai chegar exatamente aqui em 24%. Tá bom, pessoal? Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixe um like, compartilhe esse vídeo aí para que outras pessoas possam acompanhar meu conteúdo, tá bom? Segue a dica, não complica. Até o próximo vídeo.